Do mesmo jeito que precisamos dos alimentos para nos nutrir e assim vivermos com saúde, os vegetais precisam dos adubos. O kit anual de adubação é uma ideia da Bonsai Kai e foi desenvolvido e comercializado a partir de 1999, visando trazer comodidade ao usuário em um excelente esquema de adubação muito simples. Já para o vegetal, o kit anual de adubação fornece uma dieta completa e balanceada, levando-se em conta a espécie de árvore que se cultive e suas necessidades durante o ano, de acordo com seu metabolismo específico. Ele é composto de um adubo químico de última geração e de 3 tipos de adubos orgânicos de conhecida eficiência. O adubo químico do kit fornece uma resposta rápida e ao mesmo tempo completa. Este adubo químico de altíssima qualidade foi desenvolvido por indústrias especializadas da agricultura com um sistema de liberação gradual. Este fornece constantemente durante um período de 6 meses todos os macronutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento da planta e principalmente todos os micronutrientes que fazem com que esse esquema de adubação seja completo, não necessitando de qualquer outro tipo de fertilização. O kit também possui 3 tipos de adubos orgânicos muito conhecidos: a torta de mamona, a farinha de osso e o esterco de galinha, todos completamente curtidos e peneirados, prontos para o uso. Os adubos orgânicos são absorvidos de forma mais lenta pelo vegetal, e apesar de terem concentrações mais baixas de nutrientes comparativamente aos adubos químicos, possuem uma função vital na promoção do desenvolvimento de um conjunto de micro-organismos que tornará o solo fértil e, consequentemente, confortável para a planta. Para entender de que forma usaremos esses adubos, precisaremos entender que cada espécie de vegetal terá uma reação com cada tipo de adubo usado, e principalmente que teremos épocas específicas para usá-los. De maneira equivocada, temos a informação de 2 estações importantes no metabolismo dos vegetais durante o ano, a primavera e o verão. Popularmente, a primavera é chamada estação das flores. Logo, poderíamos pensar que todos os vegetais produzirão flores nessa estação. Também popularmente, o verão é chamado a estação dos frutos. Assim, também poderíamos pensar que todos os vegetais no verão obrigatoriamente produzirão frutos. Não, esse conceito de que temos somente 2 estações importantes, a primavera como sendo a estação de produção de flores e o verão como sendo a estação de produção de frutos, é equivocado. O que temos, na verdade, é uma grande variedade de vegetais que frutificam e florescem de acordo unicamente com seu metabolismo. Não é para menos, só contando as árvores e arbustos, que é a matéria-prima dos bonsai, temos várias dezenas de milhares de espécies diferentes que já foram catalogadas pelo homem. Então, o que temos verdadeiramente é um comportamento diferente de cada espécie particular de árvore de acordo com as estações do ano. As glicínias florescem na primavera, o jasmim floresce no verão, as camélias no outono e as azaleias florescem no inverno. As jabuticabeiras frutificam na primavera, a romã no verão. As piracantas frutificam abundantemente no outono e as ameixeiras frutificam no inverno. Por isso, o kit anual de adubação foi elaborado por técnicos especializados, visando a necessidade de cada espécie de árvore. Para deixar mais clara a nossa explicação, usaremos como exemplo uma espécie chamada carmona. Vemos na foto que, além da carmona, temos os tipos de adubos que serão usados, o químico e os orgânicos. Na aquisição do kit anual de adubação, você receberá também uma agenda anual de adubação, que especifica em que mês será necessário adubar sua planta e qual o adubo que deverá ser usado naquele mês. Obviamente,
Também forneceremos todas as doses que serão usadas durante o ano, que no caso da Carmona serão 2 doses de adubo químico, 1 dose de torta de mamona, 2 doses de esterco de galinha, 2 doses de farinha de osso. Essas serão usadas mês a mês, como indica a agenda anual de adubação. Ou seja, em janeiro usaremos a primeira dose anual de farinha de osso e a primeira dose anual de adubo químico. Em fevereiro, não adubaremos. Em março, também não adubaremos. Em abril, usaremos a única dose anual de torta de mamona. Em maio, usaremos a primeira dose anual de esterco de galinha. Em junho, não adubaremos. Em julho, não adubaremos. E em agosto, também não adubaremos. Em setembro, usaremos a segunda dose anual de adubo químico. Em outubro, usaremos a segunda dose anual de farinha de osso. E em novembro, usaremos a segunda dose anual de esterco de galinha. E, por fim, em dezembro, não adubaremos. Como foi citado anteriormente, este é o esquema de adubação anual para a árvore da espécie Carmona. Precisaremos também esclarecer que a dose de cada adubo dependerá do tamanho do vaso do bonsai, ou seja, se o vaso é maior, temos um volume maior de solo e deveremos usar um volume maior de adubo. No caso do nosso exemplo, o bonsai de Carmona está plantado em um vaso de 25 centímetros de comprimento. Mas fique tranquilo, isso nós calcularemos para você. Basta que saibamos o comprimento do vaso do seu bonsai. Por fim, precisaremos saber como usar efetivamente esses adubos. Bom, isso é muito fácil. Vamos começar pelos adubos orgânicos. Para os adubos orgânicos, ou seja, para as doses de farinha de osso, torta de mamona e esterco de galinha, a forma de aplicação é a mesma. No exemplo, estamos vendo um bonsai da espécie humus com um vasinho com 25 centímetros de comprimento que será adubado com farinha de osso. A farinha de osso é um excelente adubo, voltado principalmente a estimular a floração e a frutificação do vegetal. Este tem a forma de um pó e vem acondicionado em potes na dose própria para o tamanho do seu vaso. Como estamos vendo, aplicaremos esse adubo despejando todo o conteúdo sobre a superfície do solo do bonsai. Iremos misturar o adubo orgânico de uma forma delicada à camada superficial do solo. Por fim, devemos regar bem, colocando água por toda a superfície do vaso, a fim de molhar todo o adubo e o solo do bonsai. Assim, o adubo já começará a se misturar com o solo e fazer efeito. O mesmo bonsai de humus, com vasinho de 25 centímetros de comprimento, agora será adubado com torta de mamona. A torta de mamona enriquece o solo do bonsai e promove a aceleração da produção de folhas do vegetal. Como todos os adubos orgânicos desse kit, a torta de mamona tem a forma em pó e vem acondicionado em potes na dose própria para o tamanho do vaso do seu bonsai. Aplicaremos esse fertilizante, despejando todo o conteúdo do pote sobre a superfície do solo. Em seguida, devemos espalhar e misturar delicadamente o adubo à camada superficial do solo do bonsai.
Por fim, devemos regar bem, colocando água por toda a superfície do vaso até que essa comece a vazar pelo fundo. Assim, molharemos o adubo e o solo do bonsai. O mesmo bonsai de humus com vasinho com 25 cm de comprimento agora será adubado com esterco de galinha. O esquema é o mesmo que fizemos para a farinha de osso e a torta de mamona. Todos os adubos orgânicos que compõem esse kit são secos, curtidos e peneirados e apresentam a forma em pó. Aplicaremos o esterco de galinha, despejando todo o conteúdo do pote sobre a superfície do solo do bonsai. Em seguida, devemos espalhar e misturar todo o adubo delicadamente à camada superficial do solo. Após isso, devemos regar bem. Mostramos aqui como na rega do bonsai, devemos colocar água até que a mesma vaze através dos seus orifícios inferiores. Somente dessa forma garantiremos que todo o solo foi molhado. O adubo químico de liberação gradual é um adubo completo que possui todos os minerais indispensáveis para o desenvolvimento do vegetal. A aplicação do adubo químico é diferente da aplicação dos adubos orgânicos. Este tipo de adubo químico ficará atuando dentro do vaso por um período de 6 meses. Por isso, devemos aproveitar melhor esse tipo de adubo, enterrando todo o conteúdo do pote em pequenos furos que faremos na borda do vaso. Primeiramente, iremos pegar um palito e fazer pequenos furos na borda do vaso. Faça isso delicadamente para não ferir as raízes. Após isso, despeje todo o conteúdo do pote do adubo químico nos furos que cavamos. Com um palito, apiloie delicadamente o adubo para compactar um pouco e, em seguida, feche os furos com um pouco de solo. Por fim, devemos regar bem o bonsai, colocando água suficiente para vazar pelos orifícios inferiores do vaso.